Um ano atrás eu entrei no digital, eu comecei do zero, como a maioria de vocês, ou a maioria das pessoas que dão certo. Eu simplesmente comprei um curso, um curso onde ensinava tráfego pago, a vender como afiliado. Eu tentei, foi a primeira vez que eu abri o meu gerenciador de anúncios e comecei a conseguir um tanto quanto um prejuízo aí, né? Só que depois de ter errado um pouco, ficado com um pouco de prejuízo aí vendendo como afiliado, né? Na verdade eu nem consegui fazer venda, pra falar a verdade, mas eu tinha colocado na minha cabeça que ia dar certo. Aí eu fui lá, comprei uma mentoria, e nessa mentoria ensinaram a clonar uma oferta e eu clonei uma oferta, coloquei pra rodar aqui, deu ruim, troquei de oferta, deu ruim. E aí eu tive um insight que era simplesmente porque eu não pegar essa oferta e jogar pra um outro país. E foi exatamente isso que eu fiz. E hoje, um ano depois, eu já faturei meio milhão aqui na internet. E eu tô vindo aqui mostrar como foi que eu atingi quase que 90% desse faturamento foi com uma forma só. E eu vou mostrar o passo a passo aqui do que eu fiz um ano atrás e o que eu ainda faço e funciona. Então vamos lá, minha tela. Bom, como muita gente já deve ter ensinado aí, a gente pode ver aqui a biblioteca de anúncios e ver todos os anúncios que estão sendo veiculados aí no Instagram, no Facebook, na plataforma da Meta. E um ano atrás eu fiz isso, ainda faço, que é a famosa mineração. E então vamos fazer aqui uma mineração ao vivo para encontrar alguma coisa. Eu simplesmente peguei um quiz, uma oferta de quiz que estava rodando e funcionava você simplesmente baixar o zip do site e editar com os quizzes, mas eles foram mudando, né? Então hoje em dia não funciona mais, né, desse meio, mas a gente consegue sim fazer de outras formas. Então é simplesmente vir aqui e minerar alguma oferta. Nesse caso aqui é o domínio dos quizzes lá da Cacto. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. Bom, dando uma leve scrollada aqui, eu encontrei essa oferta aqui de calistenia. Parece estar com uma quantidade legal de anúncios. Iniciada aí já tem um tempo, ó, já tem 2 dias. 20 de novembro. Vamos ver aqui como que tá o quiz. Beleza. Então, é o seguinte, uma coisa que muita gente aí não fala é que você não simplesmente tem que achar uma oferta que tem uma quantidade alta de anúncios, né? 10 assim não é tão alta, a pessoa com certeza está fazendo um dinheiro, mas a questão é ela manter constante a quantidade de anúncios, né? Isso eu não sabia no começo, eu simplesmente encontrei uma oferta e já fui modelar, só que você tem que ver aí durante uns 3 dias para ver se ela se mantém uma quantidade bacana, se aquela pessoa tá rodando direto, porque tem oferta que vende um dia, no outro dia já sai prejuízo, então você quer aumentar ao máximo as suas chances aí de conseguir um lucro e por isso que você analisa aí ao longo de uns 3 dias. Antigamente eu tinha que olhar aqui, ficar entrando toda hora na biblioteca de anúncios, mas hoje em dia eu simplesmente coloco aqui no CloneUp, que é o meu software, né? Meu SaaS, e ele vê automaticamente e já monta um gráfico aí com a quantidade de anúncios, né, daquela oferta ao longo dos dias. Mas vamos lá. Como eu tinha falado, eu simplesmente pegava isso daqui e jogava no Save Web to Zip, mas isso não funciona mais para quiz, seja da InLead, CAC ou XQuiz. Bom, eu troquei aqui, eu comecei a dar uma olhada nos quizzes da InLead e achei essa oferta aqui. E como eu havia dito, antigamente a gente conseguia baixar um quiz, né, pelo Save Web to Zip e editar tudo ali por dentro do editor de códigos, né, o Visual Studio Code, sei lá. Só que hoje em dia não funciona mais, por isso que a gente tem aqui o CloneUp, né, que eu já falei. E eu encontrei essa oferta aqui e depois da gente ver, né, ao longo de uns 3 dias, se a pessoa continua rodando, se continua com uma quantidade boa, constante de anúncios, a gente pode simplesmente pegar aqui o quiz, vir aqui que dá para clonar site, quiz, colocar aqui o provedor, escolher o nosso domínio e clonar o quiz. Em alguns segundos aqui, a gente vai ter ele prontinho para poder editar. Só que o detalhe não é simplesmente clonar. O que eu fiz foi, depois de rodar essa oferta aqui no Brasil mesmo, no passado, e eu até consegui umas vendas, só que eu não sabia mexer direito com tráfego, saindo prejuízo. Eu fiquei menos R$ 1.800, só que eu tive a ideia de jogar lá para fora. E aí sim, eu consegui muito ROI e com uma oferta só, a minha primeira, eu consegui praticamente 250 mil, simplesmente fazendo isso, de pegar daqui e jogar lá pra fora. E agora que a gente tem aqui o quiz clonado, né, a gente vem aqui pra dar aquela arrumada nele, né, centralizar os textos, trocar as opções e tudo. E também depois de finalizar esse trabalho aqui de arrumar o quiz, tudo, trocar o checkout aí pro nosso, né. Eu, de primeira, como eu só quero validar, né, eu simplesmente faço um entregável ali
básico no Canva e depois eu melhoro pra diminuir a taxa de reembolso e tudo. Só que aqui a gente vai ter que traduzir tudo, né? Jogar aqui no GPT, trouxer e pedir pra ele arrumar a cópia de acordo com o país que a gente escolher. E os criativos também. Nesse caso aqui são criativos bem simples, que simplesmente jogando ali no GPT e pedindo uma tradução pra língua ele vai fazer. Nesse caso. E você não vai competir no leilão porque você tá rodando em outro país. Então, foi basicamente assim que eu fiz a minha primeira grana aí, considerável no digital. E mais pra frente eu fui mexendo com outras coisas, mas não mudou o básico, assim. O arroz com feijão funciona, é mineração na própria biblioteca de anúncios, tem alguns mecanismos e outras maneiras, outras coisas que eu também já rodei, né? Mas foi simplesmente isso aqui, eu nunca rodei golpe, foi só white, black eu já rodei, assim, de oferta agressiva. E eu finalmente, depois de muito tempo, que eu já tinha dado mentoria, só que aí eu gravei um curso ensinando exatamente como que eu faço. Vai ser não só um curso, mas uma comunidade. Eu vou estar deixando aqui na descrição o grupo e eu vou lançar ele por um valor primeiro, ele para primeiras pessoas mais barato, depois eu vou reajustar. Mas eu não só vou ensinar isso daqui que eu faço, mas outras coisas que eu também fiz no digital, como SaaS e tudo. E também vou deixar aqui embaixo o link do meu software, né? Do CloneUp, que hoje em dia é a única forma aí de você clonar um quiz e poder testar rapidamente uma oferta. Se você quiser saber também qual país, eu vou estar falando lá no meu treinamento. É um país que muita gente nem imagina, mas foi lá que eu consegui realmente destravar. E se alguém também quiser tirar alguma dúvida, vou estar deixando meu Instagram aí, pode mandar qualquer coisa que eu respondo tudo. Vou postar muito mais conteúdo aí de graça para ajudar a rapaziada. Se também quiserem aprender como que modelos criativos, outras paradas aí, vou estar postando aqui também. Mas em resumo, foi isso aí, foi esse jeito aí que eu dei certo no digital e comecei a realmente ganhar dinheiro. É isso, rapaziada. Até a próxima.